esperando a doutora Juliana chegar. Ela já chegou? Vamos começar. Tudo bem? Oremos. Deus bondoso, nós somos gratos por estarmos aqui mais uma noite, para mais um momento de crescimento espiritual através dessa escola ministerial. Somos gratos por essa escola, mas principalmente por cada um dos teus servos alunos, que são eles que fazem essa escola ficar viva e dinâmica. A nossa oração é que o Senhor use cada um deles como canal de bênção em suas igrejas, que esse curso possa ser um novo marco, um desafio, uma motivação para eles cada vez mais crescerem no conhecimento da sua palavra. Nós oramos para que tenhamos uma aula maravilhosa hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós teremos uma provinha no dia 28 de maio. Por quê? Nós só temos, além de hoje, mais 3 aulas. Dia 7, dia 14, depois 21 de abril, feriado, né? Dia 28 é a nossa última aula. Em maio começaremos uma matéria imperdível, métodos de estudo bíblico. Você vai aprender como estudar a Bíblia, como fazer devocional. Isso vai ajudar vocês a montar estudo bíblico e até os seus sermões. Então não falta, se aprimore, né? Logo vocês terão lá as apostilas aí, tá? Certo? Em paralelo, o Marcos vai dar família, certo? Então vocês vão estudar métodos em família, vão estudar métodos em família, certo? Ok? Então, dia 28 de 4 nós teremos uma provinha. Como vai ser essa prova? Você já viu os grupos formados? Tudo bem? Eu já vi que vocês estão apresentando. Sim. Quantos grupos são? 8. Não. 5. Então vamos ter que reduzir isso aí. Vamos ter que reduzir. Ou vocês formem outro grupo, ou se juntem. Vamos fazer no máximo 4 grupos para dar tempo. Certo? E como é que vai ser essa prova no dia 28? Então cheguem no horário, porque senão eu vou concluir a aula do pastor Marcos. Ele não quer isso. A gente tem que começar 8 horas e acabar 9 horas. Certo? A prova vai ser em grupo. Cada grupo apresentará um livro. Certo? 15 minutos para cada grupo. Então vocês vão se reunir, montar em 4 grupos. Pode fazer isso agora, depois. E cada grupo vai escolher um livro da Bíblia e vai apresentar para a gente. De uma forma simplória. Qualquer livro. Certo? Agora vocês podem escolher Gênesis, que tem 60 capítulos, Isaías tem 66, ou vocês podem escolher Terceira de João, Judas, certo? Judas, Terceira de João, Naum, Abacuque, certo? Mas o que vocês vão mostrar? Eu não quero que vocês aqui falem tudo sobre o livro, porque além de não dar tempo, vocês também não foram trabalhados para isso. Então, pesquisando, enciclopédia. O livro é esse que faltou mais ou menos quando foi escrito. Tema principal, 2 minutinhos aí, certo? É porque a gente precisa dar nota para vocês. Eu geralmente dou nota diferente, mas eu preciso conhecer vocês com o tempo que vocês verão. Na próxima matéria, vocês verão minha metodologia de dar aula, de avaliar vocês. A minha metodologia de avaliação é primeiro presença e participação. Depois leituras bíblicas. Cada matéria, eu sugiro que vocês leiam um livro da Bíblia e um livro fora da Bíblia, que é um livro evangélico, que diz respeito ao assunto. E um trabalho a ser feito, certo? Como essa matéria é uma matéria que não exige tanto, e eu precisava também conhecer um pouco mais de vocês, eu devo fazer isso, tá? Essa prova, para vocês também não ficarem, o pastor já pegou pesado, já chegou chegando, vai sair saindo, tá? Então vocês terão 15 minutos para apresentar um livro, pode escrever aqui, pode ser curtas e tal, mas é mais ou menos isso, ó. O nome do livro, o autor, a data que foi escrito, certo? E o tema principal. Eu não vou fazer uma amostra aqui, vou fazer uma amostra, assim, para vocês verem como é que é, porque faz parte da aula, tá? Mas não precisa fazer como eu vou fazer. Por quê? Porque, primeiro, vocês estão conhecendo agora, eu leciono teologia desde 1983.
Eu começou aí dinossauro, né? Desde 1983. Eu comecei a estudar teologia em 1981. Me faltava 6 meses para eu me formar. O diretor me chamou, você vai dar aula. Eu comecei a dar aula, estou dando aula até hoje. Dúvida sobre isso, gente? Não? Então passem para os outros que não chegaram. Ou vocês pegam já o grupo existente, se reorganizam, façam outro grupo. Nós temos aí, acho que 16, vamos fazer 4 grupos. Tem que ser 4 grupos. Pode fazer, não sei se 4 grupos 4, se precisar colocar uma mais, uma menos, não tem problema. 4 grupos, no máximo. Certo? Ou querem fazer 3 grupos? Ou querem fazer 3 grupos? Quantos alunos tem? 16? 16? Olha. Sim, então, quantos grupos você vai ter? 5 grupos, né? Porque também tem 16 alunos. Vocês podem fazer 3 grupos de 5 e um de 6. Ou 3 grupos de 5 e o último de 6. Vocês podem ver. Ou 4 grupos de 4. Nós temos 16 alunos, vamos fazer 4 grupos de 4. Agora já não estou mais sozinha. Tem mais Então, tá bom. 4 grupos de 4, tá bom. 4 vezes 4 é 16. Isso é para vocês. Dia 28 de abril, certo? Agora, porém, amanhã nós teremos uma aula extra aqui. Amanhã uma aula extra aqui. Todos deverão chegar às 19h30, não 20 horas. Vão trazer uma folha em branco, que eu vou fazer uma chamada oral. Amanhã. E a primeira pergunta é: que dia é hoje? Amanhã? É só pegadinha. Que é o dia da verdade. É só brincadeira, né, gente? Então, deu para entender aqui, gente? Dúvidas? Bom, nós começamos a estudar o Novo Testamento. Lembrando que não é um estudo profundo, é uma visão panorâmica. Eu vou trazer para vocês algo que não está na apostila de vocês, tá? Deixa eu ver como está. Vocês podem fotografar se quiser, enviar, tá? Não. É isso aqui, gente. Ó, o Novo Testamento. Aqui nós temos um gráfico para a gente entender a divisão do Novo Testamento, certo? O Novo Testamento tem 27 livros e eles estão divididos aqui nessa primeira coluna aqui, ó, gente, em 5 escritos narrativos, 21 escritos doutrinários e 1 escrito apocalíptico, certo? Eu vou tentar passar o mouse aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, né? Ó. Fica melhor ou não? Então, nos escritos narrativos, que são 5, nós temos a biografia, ou também chamado Evangelhos, que são 4, e o livro histórico, que é o livro de Atos. Está vendo aqui, ó? O livro histórico vai para cá, que é Atos, né? Tem para ver? Esses evangelhos, que são chamados também de biografias, a gente pode, que são 4, a gente pode dividir em 2 partes. O evangelho sinótico, que eu mostrei para vocês na semana passada, que é Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, e o evangelho suplementar. Por que sinótico? A palavra sinótico é composta de 2 vocábulos gregos: sim, que significa juntos, e ótico, que é ótica. Então a ideia é que é uma ótica junta, ou seja, ver juntos. Porque os 3 são parecidos. Os 3 contam a mesma história de Jesus, mas cada um tem uma ênfase. Nós falamos na semana passada, Mateus escreveu para os judeus, então ele usa mais termos para os judeus. Tanto é que o Novo Testamento quase todo foi escrito em grego. Mateus é uma exceção, porque foi escrito em hebraico, que é a linguagem comum dos judeus. Ele vai falar muito sobre dinheiro, porque ele era cobrador de impostos, vai fazer muitas citações do Antigo Testamento. Quem é esse Mateus é o que era? Que era? Levi. Isso. Então você conhece ele.
cobrador de impostos, Mateus também chamado Levi, se converteu e escreveu o seu evangelho. Depois nós temos Marcos, então Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, certo? E João é considerado um evangelho fundamental, escreveu para a igreja, tem um vocabulário todo próprio, a gente falou, depois a gente vai entrar no resto, certo? Bom, depois nós temos as epístolas, que são os escritos doutrinários, que são 21, e eles são divididos em 13 epístolas paulinas e 8 epístolas gerais, certo? Então, as 13 epístolas paulinas, a melhor forma de dividir é dividir da forma assim: 9 epístolas foram dirigidas a igrejas e 4 epístolas a indivíduos, indivíduos e igrejas, tudo com isso. Depois eu vou mostrar outra forma de dividir, que é até melhor, mas essa é mais simples. Paulo escreve 13 cartas, 9 são para igrejas e 4 para indivíduos. Essas 9 cartas para a igreja são, na ordem que está na Bíblia: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. As cartas que Paulo escreveu para indivíduos são 4: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então essas são as epístolas paulinas. Alguns livros de teologia vocês vão encontrar que Paulo escreveu 14 epístolas, porque eles atribuem a carta aos hebreus a Paulo, principalmente os testemunhos de Jeová. Mas quando a gente chegar aqui, vai mostrar que provavelmente não foi Paulo que escreveu os hebreus. Então ela entra aqui nas epístolas gerais, que são 8. E as epístolas gerais, por sua vez, a gente pode fazer 2 divisões: as epístolas que foram escritas visando alcançar o povo judeu, e as epístolas que foram escritas para alcançar tanto os judeus como os gentios, certo? As que foram escritas para alcançar judeus são duas, Hebreus e Tiago. E as outras 6 que pega tanto os judeus quanto os gentios: 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João. Opa, 3ª João não é uma carta, é um bilhete, é pequenininho. 3ª João e depois Judas. E nós temos o último livro, que é o escrito apocalíptico. E algumas divisões vocês vão encontrar que é profecia. Mas eu acredito que o livro de Apocalipse vai muito mais do que a profecia. Ele é um escrito chamado de escrito escatológico, que vai falar das últimas coisas. Nós colocamos aqui um escrito apocalíptico. Mas vocês vão encontrar em alguns livros como profecia, certo? Então aqui, uma maneira da gente olhar para o Novo Testamento, visualizando e dividir por assuntos, certo? Então nós temos narrativos, doutrinas e apocalípticos, certo? Dúvidas? Seguindo aqui, gente, opa, isso aqui eu vou chegar em Efésios, a gente chegar. Romanos, sabe o que eu queria? Só falta não ter salmos. Foi Lucas que escreveu Atos do Apóstolo? Foi Lucas? É? Sim, foi eu. Aí eu perdi o que eu queria, gente. Acho que depois eu passo para vocês. Mas para a gente chegar lá, vamos aqui nos nossos escritos do Novo Testamento, nosso passeio poético. Isso aqui a gente viu a semana passada, e vocês todos aí já estão, né? Pós-graduados em tudo isso, né? Então, lembrando que, ó, os 4 evangelhos, cada um tem sua característica. Os 3 primeiros são classificados como sinóticos, porque têm a mesma visão. Mateus escreve para os judeus. Como é que é a nossa coreografia? Vamos lá? Então, por que a gente colocou isso assim? Ó? O Messias em Mateus é rejeitado. O rei sem o rei, como foi profetizado. O povo judeu rejeitou Jesus. Veja que João fala: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, ele veio como Messias. Só que o povo judeu estava esperando
um Messias guerreiro, como lá no Antigo Testamento, como os juízes, achando que ele ia montar um grande exército e ia derrubar o Império Romano. Aí, em vez esse Messias falar assim, se te bater na face direita, eis que, de brincadeira, ele é rejeitado pelos próprios líderes religiosos, e ele fala, o rei, sem o rei, como foi profetizado. Tudo que aconteceu na vida de Jesus, Mateus faz questão de dizer, como foi dito pelo profeta. O Antigo Testamento fala a respeito do nascimento, do seu ministério e da sua morte. Principalmente Isaías, cerca de 700 anos antes, já profetizou a respeito de Jesus. Então Mateus escreve para os judeus e vai mostrar que o Messias, que seria o rei de Israel, rei dos judeus, foi rejeitado. Depois entra em cena Marcos, que quer alcançar o povo romano. O evangelho prático, que não tem discurso, mas tem milagres. Mostra Jesus nesse dinamismo, certo? Realizando milagres para provar que ele é o grande escravo, mas que é um poderoso filho de Deus. E lembrando Mateus, vamos lá? O rei sem o reino, como foi profetizado. Marcos, Cristo Marcos é o grande escravo, e Deus decidiu para ser exaltado. então por que essa coreografia? A gente coloca aqui ele, o servo, mas de joelho. Então, Cristo em Marcos é o grande escravo que deu de si mesmo para eu ser salvo. Depois nós temos Lucas, lembra de Lucas? Em Lucas, Jesus é o filho nascido, que busca e salva o homem perdido. Lucas escreve para os gregos, o evangelho mais completo, rico em detalhes. Ele era médico e ao mesmo tempo seria um fantástico jornalista. Provavelmente pesquisou a respeito de Jesus da própria mãe Maria, que tem mais detalhes. E quando a gente estuda o evangelho de Lucas, vai ver que ele fala muito sobre Jesus visitando as casas, ele cita mais as mulheres, ele cita mais o Espírito Santo, e ele coloca uma pitadinha de médico, colocando alguns detalhes lá, espírito de enfermidade. A sogra de Pedro tinha febre muito alta, não é simplesmente febre muito alta. Então esse é o evangelho de Lucas. E João escreve para a igreja e ele está lá apontando. João aponta ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos gentios e judeus. Alto, gente. Se você pegar o livro de Atos, você vai ficar fascinado. Atos a gente pode colocar P mais P igual a P. O que é isso? Sempre em Atos você vai ver alguém pregando e por causa da pregação vem a perseguição. Pregação mais perseguição resulta em progresso. O povo está pregando, é perseguido, mas a igreja cresce. A gente vai ver essa cena. Lucas faz questão de colocar, aí respondendo. Lucas escreveu o seu evangelho e escreveu o livro de Atos. E ele chega lá em livro de Atos e ele fala assim, olha, escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas deixa bem claro lá que o ministério de Jesus aqui na terra foi apenas o começo. E que agora ele continua no capítulo 1 mostrando que Jesus é assunto, vai para o céu, e o Espírito Santo desce, os apóstolos já tinham sido orientados, e era eles que iriam continuar o ministério de Jesus aqui na terra. Porque Jesus foi lá para o céu, está como nosso sumo sacerdote aqui no Pai. E aqui na terra, os apóstolos, que foram trabalhados por Jesus no discipulado de 3 anos e meio, e que agora recebe a pós-graduação da visita do Espírito Santo, começa o ministério, ou dão continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. O primeiro sermão daquele que negou Jesus 3 vezes. O primeiro sermão dele, 3.000 pessoas se convertem. Hoje precisamos de 3.000 sermões para ver se uma alma se converte. O que falta aí? Discipular do Espírito Santo. A igreja vai crescendo, né? A sombra do tempo público, aquelas coisas que levam para a alma. O Evangelho vai crescendo, o Evangelho
fronteiras de Jerusalém, vai para Samaria e depois chega aos gentios. Vocês vão ver 3 vezes o Espírito Santo descendo sobre uma etnia, um povo diferente, e cada uma dessas vezes houve uma manifestação sobrenatural para deixar bem claro que aquilo era o Espírito Santo que havia sido profetizado. Desce em Jerusalém para os judeus, 120 pessoas estão orando, e veja que coisa interessante. O Espírito Santo desce, mas olha o que acontecerá, as pessoas às vezes não percebem. Como é que se desenvolveu essa descida do Espírito Santo em Atos 2? Que o pessoal fala Pentecostes. Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo. Sabiam disso? Pentecostes é uma festa dos judeus, 50 dias após a Páscoa. Mas Deus, na sua infinita presciência, resolveu que o Espírito Santo desceria exatamente no dia de Pentecostes. Por quê? Era uma das maiores festas dos judeus e vinha gente de todo mundo. E o Senhor queria que houvesse essas testemunhas oculares da descida do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo desce, o que é que acontece? Houve um som, como de um vento impetuoso. Não teve vento, foi um som. Uma coisa boa, vai destruir tudo. Não destruiu nada, foi um som. Aguçou o nosso sentido da audição. Depois eles viram línguas como de fogo descer sobre todos. Aguçou a visão. Vamos pegar a visão e a audição para deixar bem claro. E outra coisa interessante, pega em Atos capítulo 2, veja o versículo 7. Aquelas línguas, olha, eu não estou pregando contra línguas, não, tá? Eu também tive uma experiência com o Espírito Santo, mas as línguas de Atos 2 foram idiomas. Sabiam disso? Vejam lá. Pega em Atos, capítulo 2. Pegaram aí? Vamos lá ler desde o começo do versículo 1. Vamos lá, Vivi. Vivi do Fabrício. Vai aí? Atos 2:1. Isso. Vai até o 7. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Dá uma parada aí. Chegando o dia de Pentecostes. Já tinha um dia de Pentecostes. Continua. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Olha lá. Veio do céu um som como de vento. Não veio vento, veio um som. Continua. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, Outras línguas. Que línguas são essas? Continua. conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha lá. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Idiomas. Essas pessoas estavam falando. Ah, mas não era língua estranha? Sim. Porque o camarada estava falando japonês, era estranho para ele. Estava falando de alemão, era estranho para ele. Mas eram idiomas que todos compreendiam. Aí vamos chegar lá. Continua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? 8. Isso, uma parada aí. Esse versículo 7 as pessoas ignoram, gente. Mas veja aí, eles falam assim, de uma coisa estranha. Esses que estão falando da língua que a gente ouve, que eu vou falar depois, não são todos eles galileus. Gente, por que isso? Lembra? Tem alguma coisa boa da Galileia? Os galileus eram considerados como segundo plano, uma gente que não tinha uma cultura tão avançada, além do sotaque deles. Era como se fosse um caipira hoje. Armário, né? Fala com aquele R carregado. E agora eles falam assim, olha, o sotaque dele é diferente, ele não tem tanta cultura.
estão falando na nossa língua de forma legível. Veja como Deus é fantástico. Pega gente de todo mundo, deixa lá. E vem algo do céu, um som, vai acabar com tudo. O evento é só um som. Eles veem línguas como de fogo, e essas pessoas, 120, que são todos galileus, começam a falar idiomas que todos ouvem. Continua agora, Bíblia, acho que vai até 11. Então, como os ouvimos, cada um de nós em sua própria língua materna, Língua materna, hein? partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos eles ouviram essas pessoas que eram galileus, que na ótica deles não teriam capacidade de falar esses idiomas sem o sotaque deles. Todos ouviram nitidamente na sua própria língua. Então, essas línguas de Atos 2 foram idiomas. Não foram lama sudecaia. Não foi Rita lá para trás, quem pega a vassoura e anda, nem chupa a bala rápida. Nada disso. Mas existem essas línguas? Creio que existe, eu tenho uma língua. Primeira vez desceu para os judeus e deixou bem claro que era algo sobrenatural. Porque houve algo que eles ouviram, eles viram, e cada um daquelas pessoas que não tinham capacidade humana para falar, os idiomas falaram. Desceu lá, lembra? Em Atos 1, o que diz Atos 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, e depois Samaria e o fim da terra. Ó, desceu em Jerusalém e Judéia. Em Atos 8, o Espírito desce sobre os samaritanos e eles falam em línguas. Aí sim, não é nosso pecado, em Jerusalém mesmo. Samaritanos. Em Atos 10, olha que coisa fantástica em Atos 10. Na casa de Cornélio. Vocês lembram o que acontece em Atos 10? Cornélio teve uma visão onde ele falou, manda chamar Pedro. Pedro está lá, na casa tem aquela visão daquele lençol com o animal impuro, o Espírito Santo tratando com Pedro e tratando com Cornélio. Manda chamar Pedro. Pedro vai e leva algumas pessoas com ele. Chega lá, a casa está cheia, Cornélio, um gentil. Pedro começa a falar o que acontece. Primeiro o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a falar em línguas estranhas. Depois Pedro batiza eles. Ó, Jerusalém, capítulo 2. Samaria, capítulo 8. Capítulo 10. Os confins da terra. Começa lá com Jesus. Veja no capítulo 11 que quando Pedro volta, ele precisou se identificar com os judeus. Pedro, tu foi na casa do gentil, comeu com eles e batizou eles. Aí o que Pedro responde? Olha, Deus tratou comigo. E quem sou eu para negar água àqueles que receberam o dom do Espírito Santo como nós? Se Pedro tivesse batizado eles antes, ia ter muito problema. Mas o Espírito Santo desceu antes deles para provar que aquilo era coisa de Deus, que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro não nega água, batiza, levou gente com ele para ser testemunha, e quando volta ele se justifica por Jesus no capítulo 11. Atos é um livro fantástico. Atos podia ser chamado Atos do Espírito Santo, mas é chamado Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos estão realizando tudo isso no poder do Espírito Santo. Certo? Professor, por favor, dá para o senhor repetir a respeito da equação que você deu? Pregação. P mais P igual a P. Pregação mais perseguição igual a progresso. Obrigada. Atos 2, 3.000. Atos 4 chega a 5.000. Atos 6 já é uma multidão. E Atos 6 é fantástico. Ele fala que é uma multidão de discípulos, não é de crente, discípulos. Porque o Novo Testamento não usa a palavra discípulo para qualquer um.
discípulo é muito mais do que qualquer crente. E a igreja continua a crescer. Chega em Atos 11, 26 e 28, fala que o evangelho chegou em Antioquia e lá pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Porque tudo era Cristo, 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 Cristo. E aí esse tema, ó, Atos 8, que é por Atos 7. Estevão é martirizado, Paulo consente na morte dele. Atos 8 fala que levanta uma grande perseguição e as pessoas vão para todo lugar falando sobre Jesus, Jesus. Falando sobre Cristo, 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 e chega lá em Antioquia, olha, chegaram aqui os cristinhos, os cristãos que são seguidores de Jesus. Em Atos 11, 26, os cristãos, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E será que hoje os cristãos podem ser chamados de discípulos? Vai ser interessante. Em Atos 11, 26. Veja que em Lucas 24, Jesus falou assim para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder veio em Jerusalém em Atos 2. E era para ficar até que. Eles continuam depois que que maravilha, vamos ficar por aqui. Aí o Senhor permite essa perseguição para que eles fiquem depois que. Aí vai, começa a crescer, chega em Antioquia, capítulo 13 de Atos, a igreja de Antioquia se torna uma potência missionária, enviando Paulo e Barnabé para a missão pelo poder do Espírito Santo. Em Atos. Eu fiquei 3 anos e meio pregando na minha igreja Atos. Estudo de quarta-feira. Tem um material para o meu próximo livro. Atos dos Apóstolos. Pastor, Oi? quanto tempo durou de Mateus até Atos? De Mateus até Atos? A gente não tem uma noção exata, né? Mas não foi pouco tempo, mas também não demorou. Se você pensar em Mateus do começo, se você pensar nos acontecimentos de Mateus, não foi muito tempo. Agora, se você pensar quando o livro de Mateus foi escrito, aí é muito tempo. Mas Jesus morre, certo? Morre quando Jesus? Na Páscoa. Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Então, se você pegar os acontecimentos de Mateus 28 para Atos 2, são 50 dias. Acontecimento. Tá? Agora, escrever livro já é outra coisa. Vocês vão ver que Mateus talvez, né, foi escrito lá para os 60, Mateus deve ter sido escrito depois das cartas, de algumas cartas de Paulo. Agora, os acontecimentos, se você for no ordem cronológico, a morte de Jesus, que foi tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, até a descida do Espírito Santo, são 50 dias. Tem um LP, era LP, não tem mais. E os vencedores do Cristo fizeram, o número era o 12. Eles vão falar sobre Atos 2. E aí a música começa assim: 50 dias haviam passado, depois da morte do Senhor avançado. 50 dias. A respeito da questão de língua, muitas pessoas dizem, né, que existe a questão da xenolalia. Seria isso, né? Seria aquelas pessoas que falam em línguas que não foram aprendidas. O versículo que o Senhor citou a respeito dos galileus, é evidente, historicamente a gente prova isso, que os galileus de então eram pessoas incultas, né? Ou seja, eles não tinham cultura nem tinham ensinamento próprio para falar em grego, ou romano ou em árabe. Então, na questão aí do dia de Pentecostes, seria que teria acontecido uma xenolaria. Sim. Ou seja, então, a partir deste conhecimento, a gente entende que a manifestação do Espírito Santo geralmente acontece quando a pessoa não conhece o idioma e fala um idioma diferente do dela. Por isso que se diz a questão do contexto línguas estranhas? Sim e não. Sempre engloba tudo. Existe, além dessa terminologia que você usou, uma terminologia grega que é glossonária. Sim. Que é falar uma língua que você não conhece, que pode ser uma língua que ninguém conhece. Sim. Que é o que Paulo fala. Paulo fala em 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Aí isso aí tem uma questão.
Paulo está dizendo que há uma diferença de uma linguagem idiomática que as pessoas conhecem e uma linguagem dos anjos que as pessoas desconhecem. Mas tem gente que até que é contra o falar língua, fala, não, o anjo quando falou com Abraão falou com o idioma, o anjo quando falou o idioma, né? Mas Paulo deixa bem claro que existe essa diferença. Porque, por exemplo, digamos assim, digamos que o senhor domine a língua polonesa. Aí o senhor vai numa igreja, a manifestação do Espírito Santo, começa um indivíduo que você aparentemente não tem nada a ver com polonês. E ele começa a falar em polonês. E você que domina a língua polonesa sabe que ele está falando em polonês, embora aquela pessoa não tenha nenhuma cultura polonesa. Sim. Isso é na xenoplalia. Mas é uma manifestação do Espírito Santo. Porque Porque o indivíduo que está falando não conhece. Tem um livro da editora Vida que é Espírito Santo. Ele vai falar sobre isso. Ele presenciou lugares que pessoas chegaram e começaram a falar, e o outro estava lá, mas está falando linguagem, ele vai falar assim. A igreja estava lá, o camarada falando em língua que ele não conhecia, mas tinha um lá que falou, o senhor falou meu idioma. Então, aí que está, comprovadamente isso acontece, e a gente verifica que a ação do Espírito. Por quê? Porque aconteceu comigo isso. Eu visitando uma igreja lá no Tocantins, apareceu um rapaz de cor, muito simples, na hora do culto, e aí ele começou a falar em alemão, um agricultor. E aí eu olhei, fiquei quieta, mas assim, eu tenho conhecimento do alemão. Então eu ouvi tudo que ele disse, né? E eu fiquei assim perplexa, mas fiquei na minha, pensei, bom, alguém deve dizer alemão aqui, e ele deve estar se dirigindo à pessoa, fiquei na minha. Aí quando acabou, o pastor se levantou e o pastor, dirigente, falou assim, não, nós tivemos aqui a manifestação do Espírito Santo, só que o Senhor confirma no meu coração que o que foi dito em línguas, há alguém aqui que interprete. Só que assim, eu nunca tinha ido naquele lugar, eu nunca tinha ido naquela igreja, eu não conhecia ninguém. Tudo novo para você. Tudo muito novo, e as pessoas também não me conheciam. E aí eu, com muita vergonha, levantei o dedinho e falei, ele falou, eu entendi. E aí, a pastora me convidou para ir na frente, eu narrei o que eles estavam falando em alemão, e eu assim, confesso, não foi hipócrita não. Eu fiquei olhando pro rapaz, sabe aquela coisa cara crachá? Sim. Falei, aí não aguentei, depois do culto eu virei para ele, escute, você estudou alemão, tem algum parente na Alemanha, alguma coisa? Mas judiação. Aí ele olhou, judiação de mim, tá? Ele olhou para mim e falou assim, não, dona, imagina, não, português muito carregado. Quem conhece o Tocantins sabe que eles falam assim. Era um galileu, Só Jesus da terra. E aí ele falou, não, eu não comia, quer dizer, ele mal falava português normal, para virar alemão. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa, comprovadamente, a unção do Espírito, ela cai justamente para comprovar, né, a sua eficácia, a sua permanência e também o uso dos dons espirituais da própria igreja. Então, na realidade, a questão que o senhor falou no versículo é justamente isso. Sim. Eles eram incultos, mas falavam E ele tinha capacidade intelectual. Exato. E até a questão do sotaque dos outros. Ele, por Deus, é fantástico. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo fantástica. E muito tempo depois, a esposa do meu primo teve, e o idioma que ela falava parecia japonês, ou algum dialeto que era japonês. Que algumas coisas davam para a gente entender assim, e era um japonês. Coisa de Deus, coisa do Espírito Santo. Mas isso é outra matéria chamada pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. É uma matéria muito difícil. Até no nome, né? Até no nome. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Gente, Atos, lembra de Ezequiel? Parecido, né? Em Atos, o Espírito para a salvação dos judeus para o povo de cada nação. Então o Evangelho começa a sendo pregado para os judeus com Pedro, que vai até o capítulo 12, até o capítulo 12, depois entra em cena Paulo, que leva o Evangelho para os gentios, e funda a igreja a partir do capítulo
13, que começa em Antioquia. Gente, agora nós vamos para as cartas paulinas, tá? Para entender um pouco as cartas paulinas, esse slide que eu vou passar, vocês vão ter também. Deixa eu colocar aqui. Que a primeira carta que a gente vai estudar de Paulo é a Romanos. Eu quero fazer aqui uma. Ah, tá aqui, né? Existe uma maneira da gente dividir as cartas de Paulo, que são 13, né? Tem outra apostila aqui. A primeira sugestão mais simples que eu falei para vocês é pegar as cartas de Paulo e dividir em I. Cartas a igrejas, cartas aos indivíduos. É a forma mais fácil. 9 cartas foram dirigidas a igrejas e 4 cartas dirigidas a indivíduos. As 9 a igreja: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. E as para indivíduos: 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essa é a primeira sugestão, é mais fácil. Existe a segunda. Já tirou? A segunda aqui, ó, essa é mais difícil. E são as cartas divididas como viagens, certo? E existe outra que eu gosto, que eu vou colocar depois, tá? As cartas da primeira viagem. Paulo escreveu Gálatas, na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem, ele escreveu 1 e 2 Tessalonicenses. Então veja que provavelmente a primeira carta que Paulo escreveu foi Gálatas. E não Romanos, como está na Bíblia, porque a Bíblia traz uma ordem lógica, não cronológica. Na segunda viagem, ele escreveu 1 e 2 Tessalonicenses. Na terceira, sim, ele escreveu Romanos e 1 Coríntios. Essa é uma maneira, tá? De dividir viagens, prisão e pastorais. Das prisões, Paulo escreveu 4 cartas quando estava preso: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E depois Paulo escreve 3 cartas para pastores, são chamadas cartas pastorais: 1, 2 Timóteo e Tito. E a ordem correta é 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo. 2 Timóteo provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu quando estava prestes a morrer. Eu fiz até um sermão chamado O Epitáfio do Cristão, baseado em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Lembra? Eu bati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A maneira que eu mais gosto é essa terceira sugestão aqui, gente. É só lembrar de PPP, a liberação, né? Primeiras, principais, prisão e pastorais. O que está esse relação aqui? Uma coisa aconteceu desse caso, mas não tinha, tá? Então a melhor maneira que eu acho que fica mais fácil é você lembrar as primeiras cartas, as principais, as da prisão e as pastorais. As primeiras cartas de Paulo: Gálatas, Tessalonicenses e Tessalonicenses. As principais: Romanos, 1 e 2 Coríntios. As da prisão: Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. E as pastorais: 1 e 2 Timóteo e Tito. Eu acho que essa é uma maneira mais fácil de você lembrar, você PPP. Agora, a mais simplória é aquela: 9 cartas para a igreja e 4 cartas para a indivíduo, certo? Mas eu prefiro essa divisão aqui, certo? Na primeira carta que Paulo escreve, na nossa Bíblia, a gente vai falar sobre Romanos. Eu queria mostrar para vocês, já pegaram aqui, uns slides aqui sobre Romanos. Pronto? Já? Qualquer coisa, só pedir para a secretária Vivi que ela filma tudo aí. Eu vou colocar aqui 2 cartas para vocês terem uma ideia e vai até ajudar vocês a fazerem o trabalho, tá? Olha esse slide aqui, que bonito, gente. Quando eu dou aula sobre Romanos, eu mostro aqui como é que você vai visualizar Romanos, que é a maior carta de Paulo. Eu coloquei como título que Romanos é o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Deus o ressuscitou entre os mortos. Paulo vai colocar. A gente pode chamar a carta de Romanos de a epístola soteriologia.
soteriologia não é doutrina dos solteiros, não. É doutrina da salvação. Tá, pessoal? Então, ó, a primeira parte, Paulo vai mostrar que Deus ressuscitou Jesus para julgar o mundo. E ele vai falar sobre a consciência e a lei de Deus. E aí ele usa o versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, que é a primeira parte. E o versículo-chave, o versículo 16 do capítulo 2. No dia em que Deus, por meio de Cristo, Jesus, julgar o segredo dos homens. Nesse primeiro bloco, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 2, nós temos 3 divisões. Paulo vai mostrar a culpa dos gentios, a culpa dos judeus e a culpa do mundo. Ele vai falar assim, com a expressão: ninguém é inexcusável diante de Deus. Os gentios têm culpa, os judeus têm culpa, o mundo não tem. Ele vai mostrar que o mundo todo está no pecado, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Primeiro bloco. No segundo bloco, Paulo vai mostrar que Deus ressuscitou Jesus para justificar os pecadores. Nesse primeiro bloco nós temos a doutrina do pecado. No segundo, a doutrina da justificação. O sangue e a justiça de Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. 4:25. Vai do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 5, versículo 21. Temos 3 divisões. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus e pela graça através de Cristo. No terceiro bloco, Paulo vai mostrar que Deus ressuscitou Jesus para santificar os crentes. Pecado, justificação e santificação. E ele vai mostrar a obra da cruz e a obra do Espírito de Cristo. Foi ressuscitado dentre os mortos. Assim também andemos em novidade de vida. Vai do capítulo 6 ao capítulo 8, versículo 39. Temos 3 divisões. Fomos livres do pecado, fomos livres da lei e agora a vida do Espírito. Certo? Quarto bloco, quarta parte. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 36. Vai falar que Deus ressuscitou Jesus para realizar seus propósitos. Ele vai falar sobre a aliança de Deus com Israel e a glória de Deus. Ele vai mostrar a defesa dos métodos divinos, a declaração dos métodos divinos e a exposição dos métodos divinos. Então, aqui nós teríamos doutrina do pecado, doutrina da justificação, doutrina da santificação e a doutrina da eleição. E, finalzinho, Paulo mostra que Jesus foi ressuscitado para transformar os santos. É a doutrina da glorificação. A vontade e o beneplácito. Veja como a Bíblia é rica. Beneplácito. O que significa beneplácito? Vontade própria de Deus. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou. Para ser Senhor. Vai falar sobre o senhorio de Jesus. Vai do capítulo 12 até o último capítulo 16. E nós temos 3 divisões. Fé e amor. A igreja e a justiça, né? Isso. Fé e amor. A igreja e... Deixa eu ver aqui. Fica mais fácil, né? A igreja e o governo. Fé e amor à igreja e indivíduo. Fé e amor à igreja e governo. Fé e amor à igreja e todos os homens. Não gastei 5 minutos, né? Para apresentar isso. É uma prega do trabalho de vocês. Só vocês acrescentar. Quem escreveu foi Paulo, no ano tal. O assunto principal é isso, as divisões é isso. Pronto. Simples. Mas o objetivo. Vai afirmar lá, Pedrão? Pode. Sim. Agora eu fechei aqui. A terceira divisão, mas eu fechei aqui, eu pego aqui.
PPP. Lembra do MM? PPMMTT? O que é o PPMMTT? Pragas, Páscoa, Mar Vermelho, Maná, Tábuas da Lei, Tabernáculo. Cabra é bom. Isso aí. Pronto, Vivi? Agora vamos, gente, para vocês entenderem o trabalho, e usando outra carta de Paulo, Efésios. É uma das cartas que eu mais gosto. Efésios eu falo que é um tratado de vida cristã. Paulo, na carta aos Efésios, que são 6 capítulos, ele divide na parte doutrinária 3 capítulos e a parte prática mais 3 capítulos. E a gente pode colocar o crente em 3 posições em Efésios. Primeiro, sentado, é a nossa posição diante de Deus. Segundo, andando, a nossa posição diante do mundo. Terceiro, em pé, a nossa posição diante de Satanás. Olha que coisa interessante. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar sobre a nossa salvação e vai mostrar que nós estamos sentados, a nossa posição diante de Deus, certo? Nós somos abençoados nas regiões celestiais, capítulo 1, versículo 3. Nós somos assentados nas regiões celestiais, capítulo 2, versículo 6. E a igreja, capítulo 3, versículo 10, a igreja é responsável por fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus nos lugares celestiais. Capítulo 3 é fantástico, porque Paulo fala que agora está sendo revelado um mistério que estava oculto. Que mistério é esse? De que os gentios também têm direito à salvação. Paulo fala que agora a igreja derrubou aquele muro da separação que havia entre judeus e gentios. Agora já não é mais Israel e gentio, agora é a igreja. A igreja comporta todo o povo de Deus, que é composto tanto de judeus e gentios, que entenderam que precisam ser salvos. Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, Paulo fala sobre a nossa salvação. Ele fala que a nossa salvação é tão importante que requereu a obra em conjunto da Trindade. Você vai ver no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 12, que 3 vezes vai aparecer a expressão para o louvor da sua glória. Versículo 6, versículo 12 e versículo 14. Cada vez que aparece isso, está terminando a obra de uma pessoa da Trindade. No versículo 3 até o versículo 6, ele mostra que nós fomos separados pelo Pai para o louvor da sua glória. Do versículo 7 até o versículo 12, ele fala que nós fomos salvos pelo Filho para o louvor da sua glória. E no versículo 13 e 14, fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus foi o engenheiro que arquitetou a nossa salvação. Jesus foi o mestre de obra que construiu a nossa salvação. O Espírito foi o engenheiro, foi o bombeiro que foi lá e deu a luz à nossa salvação. Selou, selo de qualidade, selo de autenticidade, selo de identidade. No capítulo 4, do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9, Paulo vai mostrar que agora que nós somos salvos, precisamos andar de maneira digna. E ele vai mostrar para com o próximo nós precisamos de unidade, o relacionamento horizontal. Para com Deus precisamos de santidade, o nosso relacionamento vertical. Depois, andar de modo digno entre os cônjuges, o papel do marido, o papel da mulher. Depois, pais e filhos, o papel do pai e o papel do filho. Depois, empregados e patrões. O que o empregado crente deve fazer? O que o patrão crente deve fazer? Está tudo aqui. E aí, finalmente, finalmente, Paulo vai falar de batalha espiritual. E ele começa no versículo 10 do capítulo 6, dizendo: quanto ao mais, ou finalmente, ou portanto, que é uma conjunção conclusiva. O que Paulo está dizendo? Agora que vocês aprenderam tudo isso, aprenderam sobre a salvação, e agora que vocês estão se comportando como salvos, agora sim, comece a se preocupar com a batalha espiritual. Na realidade, nem se preocupe. Só exerçam a vida cristã de vocês. Paulo vai dizer que diante de Satanás nós temos que ficar em pé,
Porque ele vai usar 3 vezes a expressão ficar firme. E essa expressão ficar firme é ficar em pé. Ele vai falar sobre o conflito espiritual, ficar firme. E todo mundo pensa aqui, ó, quando pensa no conflito espiritual, pensa na armadura de Deus. Mas tem coisa antes da armadura de Deus que é muito mais importante. E olha a dimensão que Paulo dá para a batalha espiritual. 12 versículos. Ou seja, se eu não estiver bem assim, não adianta me preocupar com o conflito espiritual que eu serei derrotado. A minha vitória está aqui, quando eu estiver andando de maneira digna como filho de Deus. Aí é o diabo que se preocupa comigo, ele me preocupa com ele. Mas Paulo começa, olha, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é contra o irmão que se levanta comigo na igreja, não é contra aquele vizinho. É contra os principados e potestades das regiões celestiais. Veja como Paulo fala de regiões celestiais. Ele está dizendo que nós estamos aqui, mas nós somos cidadãos dos céus. Está sendo travado um conflito. Agora, para a gente vencer esse conflito, antes de vestir a armadura de Deus, o que ele fala? Fortalecei-vos no Senhor, na força do Senhor. Porque se eu não me fortalecer no Senhor, na força do poder, eu vou estar aqui, como é que eu vou conseguir vestir a armadura? E se você prestar atenção, quais são os itens da armadura? Embora Paulo use aí uma alegoria do soldado romano, mas o que é? Cinto da verdade, pregação do Evangelho, oração bíblica. É vida. Não tem nada extraordinário lá. O que Paulo está dizendo? Que toda vez que eu estou vivendo como cristão, estou pregando o Evangelho, estou despovoando o inferno. Eu estou vencendo esse conflito espiritual. Toda vez que a minha mente tem certeza da salvação, capacete da justiça aqui, né? O escudo da fé, cada vez que eu estou fazendo isso, vivendo como cristão, eu estou vencendo o conflito espiritual. Porque eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí sim eu vou vestir a armadura. E o último Paulo fala, né? A espada do Espírito e depois no final, orando em todo. Começa fortalecendo o Senhor, na força do seu poder, no final, orando em todo. E tudo que é armadura, é no dia a dia do cristão. Tá bom, gente? Semana que vem a gente continua. O nosso tempo já foi. Certo? Oi? Aqui. E não esqueça, dia 28, ó. Não gastei nem 10 minutos para falar sobre Efésios. O que vocês vão fazer? Simples e objetivo. Talvez não. Mas talvez mais ainda, né, gente? Talvez mais ainda. Porque vocês são capazes.